Olá, pessoal! Nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Vamos começar? Poesia. A poesia, caráter do que emociona, toca a sensibilidade. Então, poesia. A poesia, ela pode ser uma paisagem, uma fotografia, uma imagem, um texto, tá? Tudo aquilo que emociona, que causa sensações, emoções, tá? Sentimentos. Então, não fica a poesia, ela não fica presa no poema, no texto, tá? Ela pode abranger outras coisas. E o poema, ele sim é a obra em verso em que há poesia. Então, no poema tem poesia, tá? O poema, ele pode despertar esses sentimentos, né? Ele pode ser poético. O poema é ele que vai trazer a rima, né? Vai trazer versos, estrofes. Lembrando, verso é cada linha do poema. E estrofe é cada conjunto de versos do seu poema, ok? Espero que tenham entendido. Vamos para o próximo. Para ajudar vocês nas produções de texto, a prof fez um esqueminha aqui para vocês. Então, ó, quando você vai fazer o título, você não pode esquecer do tema do seu texto, tá? Pensa no tema, sobre o que se trata o seu texto para criar o seu título. O seu título dele tem que ser criativo, porque ele precisa chamar a atenção do leitor. O leitor vai olhar o seu título e vai dizer: nossa, que legal, que interessante, eu quero ler essa história, ok? Ai, prof, como que eu começo a minha história? Então, o início do seu texto, você vai pensar, vai planejar. Quando que a sua história está acontecendo, onde que ela está acontecendo e quem está na sua história, né? Então, quando? Quando é o momento em que acontece a sua história. Então, você pode começar a sua história com: era uma vez, certo dia, há muito tempo, há alguns anos atrás, né? Ontem, hoje pela manhã, hoje pela tarde, hoje à noite, tá? Então, você precisa delimitar quando, em que tempo que está acontecendo a sua história. A partir daqui do quando você vai escrever, você também vai ter o cuidado de escrever a sua história ou no presente, ou no passado, ou no futuro, né? Se você está contando que foi ontem, então você não pode escrever no presente a sua história, tá? Tem que cuidar com as palavras, ok? Onde? Onde acontece a sua história? Em uma floresta? É em uma cidade? É em um castelo? É num deserto? É numa praia? É num prédio? É numa casa? É num barco? Tá? Aonde? Né? Em que lugar acontece a sua história? Quem? Aqui é o momento de você planejar quem será o seu personagem ou os seus personagens, né? Então, quando você vai pensar no seu personagem, lembrando, seu personagem precisa de um nome, um substantivo próprio, né? Você não tem um nome? Tem. Então, o seu personagem também vai precisar ter um nome, tá?
Junto com o nome do seu personagem, você precisa imaginar ele, como que é, né? O leitor vai querer saber como é o seu personagem. Então, você vai descrever as características e as qualidades, né? As características físicas dele, como que ele é? Ele é branco, ele é negro, ele é moreno, ele é homem, ele é mulher, ele é alto, ele é baixo, ele é magro, ele é gordo. Então, quais são as características? Descreva o seu personagem, tá? Qualidades. O seu personagem é legal, ele é fechado, ele é tímido, ele é sensível, ele é bravo, ele é rabugento, ele é preguiçoso, né? Como que é o seu personagem? Então, quando você vai escrever um texto, você precisa planejar tudo, pensar tudo isso antes de você escrever, tá? Depois que você planeja, que você pensa isso aqui, é mais fácil de você escrever, tá? O meio do seu texto. O que precisa ter no meio do seu texto? Então, precisa ter o que aconteceu na história e como que aconteceu. Então, o que é o que aconteceu, você vai contar o que aconteceu na sua história, como. O como, você vai descrever detalhadamente o que aconteceu, né? Um texto rico, um texto bom, é um texto com detalhes, que você se sente dentro do texto. Quanto mais detalhes você der, melhor vai ficar a sua história, porque mais você vai se sentir dentro dela, ok? Então, aqui a prof colocou algumas sugestões para você ligar o parágrafo do início com o parágrafo do meio, né? Demonstrando uma sequência da sua história. Então, você pode começar lá com então, foi quando, em seguida, nesse momento. Quando você está descrevendo os detalhes, você pode colocar de repente, entendeu? Então, há várias opções, ok? E quando você chega, você quer concluir, quando você quer terminar, fazer o fim da sua história. Então, o fim é a conclusão, é você dizer como ela acabou, como a história se resolveu, né? Como o problema que você colocou aqui no que aconteceu, né, foi solucionado. Então, para dar início a esse parágrafo final, você pode começar com foi então, por fim, finalmente, né? Então, aqui você tem algumas sugestões para organizar o seu texto, para você planejar a escrita do seu texto, ok? Ainda falando sobre o texto, olha lá, ó, atenção. Tem algumas coisas que a gente não pode esquecer na hora de escrever o nosso texto. Começando. Letra inicial maiúscula, tá? Quando que eu uso a letra maiúscula no começo da palavra? Quando for início de frase ou você colocou ponto, aqui depois do ponto seria a letra maiúscula. Quando são substantivos próprios, quais são os substantivos próprios? Nome de pessoa, nome de cidade, de bairro, de rua, né? São nomes particulares, ok? Quando a professora falou lá do personagem, a gente precisa dar adjetivos. Mas os adjetivos não são só para o personagem, mas também para o lugar onde acontece a sua história, né? Você precisa dar características desse lugar, qualidades desse lugar, ok? Parágrafos. Não podemos esquecer de organizar a nossa história em parágrafos, tá?
Parágrafo é aquele espaço que a gente dá antes de começar a frase. Então, a prof fala, coloca 2 dedinhos e começa a escrever a história, ok? O nosso texto não tem um único parágrafo. Então, você tem que organizar as ideias do texto em vários parágrafos, né? Ó, pensando nesse esquema aqui que a professora fez, temos um parágrafo para o início, um para o meio e um para o final, né? Ou podemos ter um parágrafo para descrever o início da história, 2 parágrafos, né? Para colocar o meio da história e um parágrafo para finalizar a história, ok? Sequência. Os parágrafos, eles têm que ter uma sequência, né? Então, eles são uma representação de ideias. Cada passo que eu termino uma ideia, então, terminei de descrever o local, quem são os personagens, quando que acontece a minha história. Acabou aquela ideia inicial, novo parágrafo, e vou dar a sequência. Entendido? Professora, o que é coesão textual? A coesão textual é o seu texto ter uma coerência, ele ser coeso, tá? Então, além dele ter uma sequência, ele precisa estar escrito de forma coerente. Então, você não vai escrever Caio subiu para cima. Se ele subiu, é claro que é para cima. Não precisa colocar o para cima, né? Coloca onde que ele subiu. Ele subiu a escada, ele subiu a rampa, ele subiu na cama, né? Então, você precisa ter coesão. Você não vai escrever Bia comprou 5 chinelo. Se é 5, é mais de um, né? Ó, 5 são vários. Então, eu não posso falar chinelo, eu tenho que falar chinelos, tá? Isso é coesão, tá? É seu texto estar coerente. Você não fala ô menina, né? Você não fala na onde, você fala aonde, tá? Então, sempre precisa ter esse cuidado, ok? Outro cuidado que nós devemos ter é em relação à pontuação, tá? Então, o nosso texto precisa ter pontuação. O ponto final a gente usa para terminar aquela ideia, terminar aquela frase. Ponto de exclamação é quando eu quero dar entonação, quando eu quero dar uma exclamação na minha história. Então, o meu personagem vai gritar, vou usar ponto de exclamação. Ah, ele se assustou, ponto de exclamação, né? Ah, ele vibrou de alegria, ponto de exclamação, tá? Quando que eu uso ponto de interrogação na minha história? Quando eu quero fazer uma pergunta, né? Bia perguntou. No final da pergunta, eu coloco o ponto de interrogação. Ou quando o meu personagem tem uma dúvida, ou ele está confuso, não entendeu, né? Eu posso usar o ponto de interrogação. Travessão. Travessão é quando eu quero indicar a fala. Então, eu faço o parágrafo, coloco lá 2 dedinhos, faço travessão e começo a escrever a fala do meu personagem, tá? Lembrando que antecede a fala do personagem os 2 pontos, né? A professora não colocou aqui, mas quando o autor fala lá, Bia falou, 2 pontos, parágrafo, travessão e a fala da Bia, ok? Vírgula. Quando que eu uso vírgula? Quando eu quero fazer uma pausa pequena, quando eu quero enumerar elementos, né? Então, eu uso a vírgula, ok? E quando que eu uso as aspas? As aspas é quando eu quero fazer uma expressão, colocar uma gíria, né? Gírias são palavras
que a gente usa no dia a dia, mas que na verdade na língua portuguesa elas não existem, né? Então, eu uso aspas quando eu vou copiar um trecho, vou copiar a fala de alguém, ok? Espero que tenham gostado da aula, espero ter ajudado vocês, né? E quero ver textos maravilhosos, ok? Um abraço, tchau, tchau.